A paz a todos. Vamos continuar nas virtudes número 12. Vamos ler aos Colossenses 3, 12, 14 e 15. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados de coração, compassível de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade e, sobre tudo isto, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também fosse chamado em um corpo, domine em nossos corações e seja agradecidos. Assim como o povo eleito, os escolhidos de Deus, os santos estão buscando a santidade, ter a mente de Cristo, ser como Ele e sermos amados por Deus. Assim seremos revertidos, coberto de uma armadura de um coração eleito pelo Senhor, pleno de compaixão, misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência. E sobre tudo isto, sobre todas essas virtudes, revertir-vos do amor, que é o vínculo, que é o elo da perfeição de Deus para nossas vidas. Vínculo, elo, é a união, de ter a capacidade de unir, de atar, de ligar uma coisa a outra para chegar à perfeição, o mais alto nível em excelência, que é a perfeição do amor de Deus por nós. Ele quer nos revestir desse amor e aperfeiçoar este amor em nós, fazer com que este amor aperfeiçoe, aprimore e melhore, fazendo que eu e você viva o que Jesus disse: ame ao seu irmão como a ti mesmo. Olhe as necessidades do outro, se ponha no lugar do outro. Vou lhe contar uma experiência sobre o amor de Deus em vidas. Em um final de um culto, uma mãe levou uma filha com dificuldade de andar para receber uma oração, pois ela iria operar naquela semana. Acabou o culto, entramos no carro e seguimos na rua da igreja. E ali o Espírito se moveu e eu ouvi, como será difícil ela chegar em casa. A igreja ali é distante, ali não passa ônibus. Eu não vi as necessidades delas. Eu não tenho aquela intimidade com elas, com aquela família que estava ali, que levou aquela jovem para receber a oração. Mas o Senhor tinha amor por eles e eles tinham intimidades com Deus. E eu naquele momento senti um mover do amor de Deus por aquelas vidas. Repeti aquilo no carro. Ela vai ter tanta dificuldade para andar até chegar à sua casa. Eu não sei onde ela mora, mas eu sei que é distante da igreja. E todos naquele momento concordaram em descer para que fossem levados eles para sua casa, para a residência deles. Aquela palavra que eu falei dentro daquele carro não era minha, não vinha de mim aquelas palavras, mas do Espírito Santo de Deus, do amor de Deus em suprir as necessidades naquele momento daquela família. E ali foi feita a vontade do Senhor. Eu falei ali, naquele carro, eu obedeci sem questionar, pois ali eu poderia questionar a Deus falando: poxa, somos os menores, o nosso carro anda só pela misericórdia do Senhor, só nas mãos de Deus.
somos os que moramos mais longe da igreja. Será que essa gasolina vai dar para levá-los até a casa dele e nós chegarmos na nossa casa? Mas ali não houve questionamento, pois a ordem é ouvir e obedecer sem questionar. Ser apenas um instrumento fazendo a vontade do Senhor, por amor dele sobre vidas. O amor ali é do Senhor sobre aquelas vidas que não queria que eles passassem por nada. Assim eles foram levados para a sua casa. E quando o carro voltou, e quando nós entramos dentro do carro, caiu um temporal. Choveu muito naquele dia, as ruas todas se encheram. Aí eu falo que Deus sabe e conhece todas as nossas necessidades. Vamos relembrar lá em 2 Reis 5, o versículo 2 e 3, onde fala da menina israelita. Qual o motivo dela ter sido levada como escrava para aquele lugar? Porque Deus conhecia as necessidades de Naamã. Ela estava vivendo ali em aflições. A Bíblia não nos diz como ela estava emocionalmente, triste, angustiada, mas eu posso me colocar no lugar dela ali. Posso interpretar os seus sentimentos, imaginar como ela estava triste em ser tirada da sua terra. Ela ali deve estar em aflições, triste. Ela foi tirada da sua família, foi levada para uma terra desconhecida, uma terra pagã, e ela era apenas só uma menina. Aí eu me ponho no lugar dela, eu posso entender que ela era uma escolhida por isso, pois em meio às suas aflições, do que ela estava vivendo naquele momento, por ser retirada da sua terra, ter sido levada como uma escrava, ela deixou todos os seus problemas, ela pôde sentir compaixão e misericórdia daquela casa, daquele homem, o Naamã, que estava ali leproso. E com essas virtudes de compaixão e misericórdia que ela teve pelaquela casa, ela pôde sentir o maior de todas as virtudes, que era o amor de Deus por aquela família, por aquele próximo que estava ali, naquele momento, necessitando muito mais do que ela. E a menina israelita se revestiu do amor de Deus, que é o vínculo perfeito de Deus para com aquele homem que estava ali, doente. A menina estava revestida do amor de Deus e esse vínculo teve a capacidade de fazê-la ter a paz de Cristo e fazer com que ela foi feito aquilo que o Senhor queria que ela fizesse, pois ela pertence a um corpo, e o corpo de Cristo que domina em seu coração e mente. Deus a dominou ali para que ela fizesse segundo a vontade dele, obedecer sem questionar, tendo a paz, esquecendo dela mesma, para fazer o que foi direcionada, anunciar aquela casa que o Senhor cura, transforma e liberta. E ela ali foi um canal de bênção para aquela casa, aquela menina, apenas uma menina israelita, que obedeceu sem questionar. Primeira Coríntios 13, 1 a 13. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e se não tivesse amor, as minhas palavras seriam
como metal que soa ou como um barulho de sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, tivesse o dom de anunciar mensagem de Deus, ter todos os conhecimentos, entender todos os segredos, todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, mas se não tivesse amor, eu não seria nada, nada seria. E ainda que desse tudo o que tenho, distribuísse toda a minha fortuna, todos os meus bens para sustentar os pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, nada adiantaria, nada disso teria proveito. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. Quem ama não é ciumento, não é orgulhoso e nem vaidoso. Quem ama não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda mágoas, não suspeita o mal. Quem ama não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade, ou mesmo que se não se alegra no erro, na injustiça, mas se alegra no que é certo quando há justiça. Quem ama tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quer dizer que quem ama nunca desiste, suporta tudo na fé, pois crê e tem esperança e paciência. O amor é eterno, o amor jamais acabará, o amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, acabarão havendo línguas, cessarão, havendo ciências, desaparecerá, e todo conhecimento também terminará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá, será aniquilado. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança, porque agora vemos como uma imagem imperfeita no espelho embaraçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, esses três, mas o maior desses é o amor. O que é o amor? É um sentimento que leva a desejar bem ao outro, ao próximo, cuidar e se pôr no lugar, ter zelo e afeição. O amor não é egoísta. Sacrificamos os nossos próprios desejos para o bem do outro. Isto é o amor. Posso ter todos os conhecimentos, falar coisas maravilhosas, cantar lindamente, pregar, ajudar, estender a mão, ter vários outros dons, várias outras virtudes, ter fé, esperança. Mas se não tiver o amor, que é o maior deles, no mandamento, nada que eu fizer servirá, nada que eu fizer adiantará. O amor é o maior mandamento, como Jesus disse, amar a Deus de todo o seu coração, alma, força e entendimento. E o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 28 a 31. Este texto de Coríntios nos afirma que o amor é o mais importante para toda
a nossa busca. Um exemplo, escutei que alguém passou por um problema, alguma doença, alguma aflição, ou mesmo veio a mim e me contou. E ao ouvir, eu tive compaixão, fiquei com pena, com dó. Mas assim que ela se foi, eu continuei a minha vida. Eu senti a compaixão e a piedade, me senti triste, mas naquele momento. E não moveu nada em mim. Eu não quis fazer nada. Sabe o que me faltou? O amor, o mover do amor. Eu tive essas duas virtudes de compaixão, de piedade. Mas se essa virtude não andar junta com o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, para nada adiantará. O amor que fará mover em estar em joelho por essa pessoa, em estar intercedendo pelo seu problema, em ajudar, em aconselhar, como está escrito lá em Gálatas 5, 22 e 23, os frutos do Espírito de Deus, que o amor dele procede a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Se eu não usar todas essas virtudes com o amor de Cristo para o meu próximo, não conseguirei fazer nada. E nada vai adiantar o que eu for fazer. Todas essas coisas são importantes, mas só se tê-las junto com o amor que vem de Deus. E para usá-las com amor, pois nós recebemos esse amor de graça, então temos que dar de graça. Então, esses frutos do Espírito de Deus vai agir, vai se mover em nossas vidas, para vidas, através do amor que Deus tem pela humanidade, pelo outro, pelo próximo. 1 Coríntios 14, 1 e 3 diz: siga o amor, esforça-te para ter o amor, procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, que é o de anunciar a mensagem, a palavra de Deus, mas o que profetiza fala aos homens para edificar, exortar e consolar, anunciando a mensagem que é a palavra de Deus. Falar para pessoas o amor de Deus, ajudando-as e dando-lhes coragem e consolo. Profetize, anuncie, Jesus está voltando. Nós queremos morar no céu, mas também queremos que o nosso próximo vá para o céu. Em tudo que fizermos, em tudo que obtivermos, tem que prevalecer o amor. O amor é maior de todos os mandamentos. Amai uns aos outros como também vos ameis. Efésios 2, 4, 5 e 8. Mas Deus é rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, mesmo estando mortos em ofensas, nos fez vivo juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. Conceder a misericórdia,
a alguém é perdoá-la pelo simples ato de amor e de bondade, apesar do outro não merecer o perdão. Misericórdia divina é a súplica que Deus os perdoa por amor. E Deus perdoa os nossos pecados, apesar das falhas cometidas por nós. Ele nos deu a graça, que é o dom gratuito de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenham a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Está escrito em João 3, 16 e 17. Podemos entender que não há amor maior que este amor de Deus por nós. Deus deu o seu Filho por amor a nós, para morrer. E este Filho deu a sua vida por amor a nós. Jesus levou sobre si todas as nossas transgressões, pecado, para que se recebermos, através do seu amor, a misericórdia e a graça de Deus. E o que essa misericórdia e graça de Deus faz em nossas vidas? Faz com que o Senhor tenha zelo e cuidado com cada um de nós, com cada um dos seus filhos, na medida certa, cumprindo assim um propósito de Deus para as nossas vidas. Pois, através da graça, que é um dom gratuito de Deus, um favor imerecível para com o homem, para ele ter um encontro transformador em que a criatura humana é restaurada, que é uma ação de recuperação, de reparar, de voltar ao estado primitivo, voltar ao seu domínio, a ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, voltar a ser como Deus o fez em Gênesis 1 e 26, quando disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, ser como ele, semelhante a ele. Mas entrou o pecado e nos deu a graça e a misericórdia dele para obtermos essa restauração através do seu Filho que morreu na cruz, o seu Filho Jesus Cristo, que veio por amor para nos dar a vida, nos dar vista, nos dar o ouvido, nos dar ensinamento para recebermos cura, libertação, transformação e salvação. É uma vida eterna. Olha quanto amor recebemos pela graça e misericórdia de Deus para sermos e termos a mente de Cristo. Mateus 14, 14. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. O que quer dizer compaixão? É um sentimento, uma virtude. É aquele que consegue compreender o próximo, compreender o estado emocional, ter dó, ter compaixão daquelas condições que aquela pessoa está. E aquela compaixão vem com desejo que esta pessoa consiga superar ou aliviar o seu sofrimento, a sua enfermidade, as aflições. E essa pessoa estende a mão para outra, pois se pôs no lugar dela, sentiu a sua dor, compreendeu o outro e se moveu com o amor de Deus
para ajudar e consolar. Lucas 7, 14 e 15. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores, quem cuida de você não dorme. E Jesus, chegando-se, tocou o esquife e disse: moço, a ti te digo, levanta-te. Mateus 20, 30 e 34. 2 cegos clamavam: Jesus, filho de Davi, tenhas compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, atende o meu clamor. E Jesus, movido de compaixão, tocou-lhes os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Marcos 1, 41. E Jesus, pois, compadecido dele, estendeu a mão. Tocou-me, Jesus, tocou-me, de paz encheu meu coração. E Jesus o tocou e disse-lhes: quero que sejas limpo. Então desapareceu a lepra e ficou limpo. Marcos 6 e 34. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadeceu-se deles. Ele teve compaixão daquela multidão, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Jesus, na sua íntima compaixão, vinha de dentro dele, do seu interior, se movendo pela compaixão, sentindo a dor do outro, daqueles que estavam ali, daquela multidão. Pois Jesus estava ali por amor, e tudo que fez foi por amor. Jesus quer continuar a fazer por amor em nós. Nesta passagem bíblica, vamos entender a compaixão que o moveu, a compaixão que moveu Jesus ali, olhando aquela multidão. Estavam ali todos. Ele estava ali para todos. Veio para os doentes, para os oprimidos, para os aflitos. Primeiro, Jesus quer nos tirar da morte. Jesus quer nos dar, quer nos trazer a vida. Com Ele, nós vamos ver que em meio às multidão, Ele nos vê. E se estamos clamando a Ele, Jesus vai nos fazer ver. Jesus vai nos fazer ouvir. Jesus vai nos tocar. Jesus vai nos limpar. E Jesus nos diz que nos guiará, pois Ele é o nosso pastor e começa a nos ensinar e nos traz a vida, começa a nos limpar, ouvindo e vendo e o seguindo, e seguindo a palavra de Deus. E Ele faz tudo isso por amor a nós, por amor a mim, por amor a você.
João 13, 34 e 35. E Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós, que também vós vos ames uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor e vos amar uns aos outros. Novamente eu vou falar o que é ser um discípulo. É aquele aprendiz, aquele aluno que quer receber os ensinamentos, é aquele que quer guardar o ensinamento do Senhor, a palavra do Senhor em sua mente e coração. E Jesus nos explica esse amor, que amemos como Ele nos amou, fazermos ao próximo como estivesse fazendo para Ele, como fosse para nós mesmos. Então vamos entender esta palavra com a palavra que está escrita em Mateus 25, 35 a 45. Pois eu estava com fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Perguntaram para Jesus: quando, Senhor, que te vimos nessas situações? Jesus respondeu que em verdade vos digo que quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a um desses irmãos, a mim o fizeste. Este é o ensinamento que o Senhor nos deixa, amar ao nosso próximo como nós amamos a Jesus, como nós amamos ao Senhor, como nós amamos a nós, fazer com Ele tudo que queremos que faça conosco. Aí Jesus te pergunta: amas a mim? Amas a mim? Se você amas a mim, então amarás a um desses pequeninos. Aí você ouve de novo: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me ama? Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Jesus amou seu discípulo Pedro, pois ele era falho, mas continuava em aprendizado, seguindo sendo servo. Pedro negou, mas Jesus teve compaixão e teve misericórdia, pois o amava. E ao perguntar: Pedro, você me amas? Jesus estava falando: se você me ama, amarás as minhas ovelhas, os meus pequeninos. Amarás o seu próximo. Conduza as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, vigie, seja o atalaia, alimenta-as, ensine-as, ofereça alimento espiritual, instrua-as, nutre. Jesus também nos pede: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é levar a paz e dar testemunho com a palavra de Deus, com atos concretos de que realmente o amor de Deus, em nós tem o poder de nos deixar em paz, tem o poder de nos transformar, tem o poder de nos deixar firmes, apesar
de todos os intempéries da nossa vida, de tudo que passamos, de todas as aflições, de todas as tempestades, de todos os ventos, de todos os gigantes que se levantam, de todas as batalhas e lutas. O Senhor nos chama assim mesmo. Ele chama os seus escolhidos. Somos chamados a amar assim. Então, anuncie, proclame, profetize. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se no coração, na mente, da compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E, acima de tudo, revistam-se da perfeição do amor de Cristo e da paz. Estarmos no corpo que domine o coração e mente e sermos agradecidos. Colossenses 3, 12, 14, 15. Que recebemos essa virtude do dia de hoje, a compaixão, a misericórdia, a graça que vem de Deus, que é através de Deus, juntamente com todas as outras virtudes, pois o amor é a maior delas e sem o amor nada podemos fazer. Sem o amor não somos nada, sem a perfeição do amor de Deus por nós e pelo próximo. Então ame com o amor do nosso Senhor. Amém. A paz esteja convosco.